E aí, sabe que visual novo? Então, tudo. Sejam muito bem-vindos. É... Tá meio perto. Melhorou? A gente hoje, então, tem mais uma figura importante, como eu havia dito, do esoterismo moderno, do esoterismo do século XX, que é o Rudolf Steiner. É, eu resumi bastante a vida dele, para a gente não ficar com um tempo muito longo, mas ele é uma figura muito importante, e eu acredito que, não sei o quanto vocês conhecem, já ouviram falar, mas eu acredito que ele está mais presente do que às vezes a gente possa imaginar no nosso cotidiano. Por exemplo, a gente tem aqui em Campinas algumas escolas que têm uma metodologia Waldorf. A metodologia Waldorf foi criada pelo Steiner. É, a gente tem alguns medicamentos, por exemplo, né, da Veleda, estão presentes em farmácias. A Veleda é uma empresa que fabrica os seus medicamentos a partir da antroposofia, que foi criada pelo Rudolf Steiner. Então, ele está mais presente no nosso dia a dia do que às vezes a gente possa fazer uma associação com ele, com a presença dele, com o que ele foi. Então, ao longo dos nossos slides, a nossa intenção é falar um pouquinho mais sobre ele, algumas curiosidades, a importância do trabalho que ele fez, a relevância que tem até hoje. E aí, então, a gente conversa. É bem superficial, tá? Por perto de tudo que ele fez, mas é uma ideia para a gente trazer um pouco mais de conhecimento e de atenção. Então, olha só, descrevi assim, uma das mentes mais multidisciplinares dos séculos XIX e XX. Por que multidisciplinares? Porque a gente vai ver que ele tem atuação no campo da antroposofia, que ele criou da antropologia, da espiritualidade, da música, das artes, da ciência. Então, ele foi uma mente que fez ali uma espécie de costura em diversos ramos ou áreas culturais para compor aquilo que ele entende como a sua filosofia, que a gente chama hoje de antroposofia. Tá bom? Então vamos lá. Foi? Aí. Então, um pouquinho da sua origem e da sua formação cultural, intelectual. Ele nasceu no ano de 1861, na Áustria, né, na região que era hoje a Croácia, mas fazia parte do Império Austro-Húngaro, né? Tinha um reino da Áustria e da Hungria que pegava toda essa parte dos Balcãs, que depois virou Iugoslávia, e depois virou Croácia, Sérvia, e toda essa divisão que tem ali, 8 países dentro de um país só, que foi uma das coisas, inclusive, que depois teve o estopim da Primeira Guerra Mundial, né? Quando hoje Sérvia é um cara mata o príncipe, enfim, uma história de um outro tipo. Mas um pouquinho ali do Império Austro-Húngaro era por toda aquela região. Ele nasce nessa região onde é a Croácia, mas com é, muito mais impacto cultural, social, austríaco do que da própria Croácia, que é o lugar onde o território onde seria hoje, né? Então, Steiner relatava, desde criança, ter experiências clarividentes. Viu o mundo espiritual com a mesma naturalidade que o mundo físico. E ele guardava essas vivências para si, buscando na ciência uma coragem. Então, tudo que ele tinha de percepção extrasensorial, ele era muito reservado. E ele procurava sempre, estudando os diversos campos da ciência, tentar enxergar alguma possibilidade daquilo que ele estava vendo, percebendo, intuindo, que tivesse uma explicação lógica, plausível, científica, para que pudesse ter
credibilidade, para que não ficasse só um pensamento vão ali, né? Ele estudou no Instituto de Tecnologia de Viena, concentrando-se em matemática, física e química. Seu rigor acadêmico levou a editar as obras científicas de Goethe, experiência que fundiu o método científico com a sua investigação espiritual. Então a gente percebe na obra dele que tudo que ele faz é muito estudado, experimentado. Por mais que tenha um teor filosófico espiritual, ele era muito, tinha uma mente muito do cientista. Ele anotava, experimentava, tinha uma metodologia justamente para que ele pudesse ter a credibilidade que ele esperava. E para concretizar. Exatamente. É aqui? Com certeza. Ah, Com certeza. sim. É aqui. Já vai? Pode já. E aí, com 30 anos, em 1891, Steiner obteve seu doutorado em filosofia. E a sua tese, que se tornaria sua obra seminal, né, principal, A Filosofia da Liberdade, em 1894. É um livro bastante interessante. O livro propõe que o pensamento puro é a via de acesso à liberdade humana, uma ética baseada no individualismo moral e não em dogmas externos, uma declaração de autonomia da consciência. E esse livro, quando ele surge, o Steiner, nessa época, ele já estava muito ligado à teosofia. Então, ele já tinha tido acesso às obras da Helena Blavatsky, ele já foi uma das... Eu acho que eu até coloco nos próximos slides, mas só adiantando um pouco para a gente pegar o fio da meada, ele era austríaco, né? Então ele falava muito bem austríaco e alemão. E a Alemanha era, naturalmente, já naquele momento, um país mais avançado tecnologicamente, com mais pessoas, mais populoso. E aí ele tem um papel fundamental para a disseminação dos ensinamentos teosóficos na Europa Central. Porque a Blavatsky atuava principalmente na Inglaterra e tinha também a Sociedade de Adyar na Índia. Que é a dela? A Blavatsky morreu em 91. Tá. Então, antes dela morrer, eles se conheceram. Se conheceram. E aí ele foi responsável por traduzir grande parte das obras teosóficas para o alemão. E aí ele também foi, por muito tempo, responsável pelas lojas novas que nasciam ali na Alemanha, Áustria, República Tcheca, naquele meio da Europa ali, meio Oriente. Então ele foi um dos responsáveis, ele ficou à frente desse braço da sociedade teosófica. Até que, num dado momento, principalmente depois que ela morre, acho que eu até falei isso depois, mas tudo bem, a gente repete. Depois que ela morre, tem uma. A gente comentou aqui, naquele dia, né? Que tem uma divisão na teosofia. Uma parte fica com William Judge, nos Estados Unidos, e a outra parte fica com a Annie Besant e Leadbeater. E ninguém era muito fã do Leadbeater, porque ele era meio polêmico, meio controverso. E aí, nesse momento, também o Steiner rompe com a sociedade teosófica, e é aí que ele vai e traz à luz, né, a antroposofia. Mas ele não fica com nenhum. Nenhum dos dois. Ele criou uma outra coisa. Mas é muito interessante a gente pensar que tudo isso está acontecendo mais ou menos nesse período aqui. Né? Quando ele estava fazendo seu doutorado em filosofia, quando ele estava escrevendo esse livro Filosofia da Liberdade. Tem alguns autores, alguns pesquisadores que dizem que até toda essa confusão que aconteceu foi um combustível para que ele escrevesse essa obra com tanta propriedade, que ele fala sobre a importância do pensamento crítico, sobre a importância da liberdade, de não se associar a nenhum tipo de escola de pensamento se aquilo não tiver uma ressonância com você. Você já leu? Já. Não, não é igual para nós. Não, é bem melhor, bem melhor. Bem melhor. Bem mais fácil, bem mais fácil. Fui. Foi. Porque as minhas nasceram todas. Todos esses que a gente está falando. Isso. Então, olha só, em 1902 ele assumiu a secretaria-geral da seção alemã da Sociedade Teosófica, que foi um período crucial para a difusão do esoterismo na Europa Central, aquilo que eu falava antes.
Steiner contextualizou os textos da Blavatsky para a mentalidade alemã, conectando o esoterismo oriental, a tradição filosófica ocidental e ao misticismo cristão. A gente não ouve falar tanto, eu acho que é por conta até do idioma da língua, mas a Alemanha produziu textos muito ricos de filosofia e misticismo cristão, tanto antes da Reforma Protestante, quanto também depois, quando tem Martinho Lutero e toda a Reforma Protestante na Europa, a Alemanha tem um papel central nesse processo. E muitas coisas bacanas foram produzidas. Então, ele tinha essa cultura, porque ele também tinha sido criado num lar luterano, mas então ele vai tentando encontrar. Tem muita influência roça prussiana, que também surge muito forte na Alemanha. Então, ele tinha uma habilidade de costurar as ideias, sabe? De fazer as ideias conversarem entre si. Então, ele tem Descobrir qual que é a essência de cada um. Isso. E trazer essa essência única, né? Não ficar preso aos detalhes culturais que diferem, mas aquilo que está por trás, e então falar, olha, pessoal, é um pouco diferente a forma, mas é tudo a mesma coisa. E ele tem um papel fundamental nisso, para conseguir que tivesse tanto sucesso essa implantação lá na Europa. Mas esses textos não vieram em traduções para Muito pouco, lugares, né? muito pouco. Muito pouco, porque a barreira da língua é muito difícil, né? Para nós, latinos, o alemão é uma língua muito difícil. Né? E até a gente tem uma cultura muito baseada mais nos Estados Unidos mesmo, né? A gente tem muito mais influência norte-americana, ou no máximo inglesa, do que alemã, né? Infelizmente, que podíamos ter mais de tudo, né? Então, ele tinha uma empresa, né, que se chama, uma imprensa, uma revista que se chamava Lucifer Gnosis. Lucifer, para a gente associa com uma coisa do mal, mas significa Lucifes, em latim, né? Traduziu a cosmogênese teosófica para o vocabulário da filosofia alemã e da corrente rosacruciana, que era muito presente na Alemanha. Ele usou os conceitos de Helena Blavatsky como base de diálogo para apresentar as suas próprias investigações espirituais, sem ser um mero reprodutor. E conforme ele vai fazendo isso, ele vai percebendo que ele estava construindo ali, talvez, o que ele chamava, tem gente que concorda, não concorda, como se fosse uma atualização dos ensinamentos teosóficos através da antroposofia, que enfim, é o nome que ele dá para a corrente de pensamento que ele cria. Eu acho que o que ele quis fazer, mas é óbvio que é o que eu estou achando, né? Pode estar muito longe disso. Mas como a linguagem da Blavatsky foi muito, muito rica e ela unificou ali toda a experiência antropológica humana, praticamente espiritual, mas ela colocava muito nos termos mais indianos, nos termos mais orientais. E aí ele fala um pouco disso tudo, mas de uma maneira um pouco mais simples e um pouco mais contextualizada para esse lugar onde as pessoas estavam lendo. Então, nesse sentido, é muito importante o que ele faz. Né? Quem é mais purista prefere se manter ao ensinamento que a Helena Blavatsky trouxe. Né? Tem muitos teósofos que não aceitam muito, reconhecem o papel que ele teve, mas não estudam tanto a antroposofia e preferem ficar no ensinamento teosófico mesmo. E aí é de cada um, né? Acho que... E aí, então, aquilo que eu falava, né? Ele tem uma ruptura com a teosofia. Por quê? Por conta daquilo que a gente falou, né? Quando a Helena Blavatsky morre, tem essa divisão das lojas, e a loja do Oriente fica com a Annie Besant e o Leadbeater. E o Leadbeater tinha aquela coisa toda que ele achava que o Krishnamurti era o novo Cristo. E aí, quando ele começa a fazer essa promoção disso, o Steiner fala, opa, acho que não é meu lugar aqui. Né? Então, ele dizia que o mistério do Gólgota era um evento único, que era um encontro individual com o Cristo etérico. Então, o que o Steiner achava? Que a gente já tinha tido uma experiência com Cristo, Cristo já tinha estado aqui conosco, então a gente não tinha que ficar buscando um outro Cristo, que a gente tinha que encontrar o Cristo, que era um estado crístico de consciência dentro de cada um. Então, ele rompe, basicamente, como muitos outros fizeram, e aí, que foi mais ou menos... Então, de 1902 até 1912,
o Steiner trabalha muito ali nas lojas, nesse processo todo. Aí, quando começa em 1912, 1913, essa promoção do Jiddu Krishnamurti como instrutor do mundo, o Steiner recusou. Ele falou, opa, não é isso que eu quero. E aí ele rompe com a sociedade teosófica, e aí então ele começa, de fato, a escrever os primeiros livros com o nome da antroposofia. Bem interessante, né? Então, que a gente pode chamar, né? Ó, antroposofia vem do grego antropos, ser humano, que até a gente tem a antropologia, que é justamente toda essa história humana do planeta, e sofia, sabedoria. Então a proposta do Steiner era investigar o mundo espiritual com o mesmo rigor que as ciências naturais aplicam no mundo físico. Iniciou em 1914. Por volta de 13 e 14, porque foi quando ele rompe com a sociedade teosófica. É loucura que isso, essa ideia, né, essa cultura, esse pensamento, essa linha de pensamento veio para não ter Segunda Guerra. Eu acho que a Primeira Guerra começa em 1916, né? Pensando na Segunda, eu acho que tinha toda uma confusão ali já efervescendo, né, no mundo. Eu acredito, pessoalmente, que quando a gente tem momentos bastante difíceis para a humanidade, momentos de prova, a hierarquia também encontra balanço, traz pessoas que podem ajudar a equilibrar esse momento. Eu penso que possa ter tido alguma relação nesse sentido. Aí, até por conta disso, né? Ele nasce num dos lugares que é justamente onde começa a Primeira Guerra Mundial. É um lugar que ele tinha uma atuação muito... Acho que tudo também interligado. Ele falava muito, então, de uma associação do corpo físico com o plano mineral, com o que é visível, com o que é sensível. Aí ele fazia uma associação do plano etérico com o reino vegetal, vida, crescimento e regeneração. Então a gente percebe, por exemplo, que na medicina antroposófica, os medicamentos são feitos todos à base das plantas. E aí a ideia dele é bastante semelhante com a do Hahnemann, da homeopatia, onde ele fala que esses medicamentos que ele extrai das plantas atuam primeiro no nosso corpo energético, para depois atuar no corpo físico. A linha de pensamento de cura do Steiner é essa. Então, por quê? Porque ele dizia que as plantas atuavam principalmente no nosso corpo energético, para depois trazer um efeito para o nosso corpo físico. E aí ele chamava também de corpo astral, o plano animal, as emoções, sentimentos, desejos, e o eu, essa centelha espiritual, autoconsciência e evolução moral livre. Desculpa. Aqui? Obrigada. Bom, ele pegava os mesmos conceitos que a gente viu, né, trazidos pela filosofia. Nesse momento também o espiritismo já circulava com bastante popularidade na Europa. Então ele falava muito, né, na sua obra fala muito de evolução, reencarnação e karma. Mas nesse sentido mesmo, da reencarnação, o processo reencarnatório ser o nosso instrumento de desenvolvimento de consciência. E através desse processo, desses ciclos de aprendizado, o espírito, o eu, vai adquirindo novas experiências e a partir dessas novas experiências ganhando e expandindo consciência. Então ele adotou e reinterpretou princípios teosóficos sob uma ótica ocidentalizada, centrada nessa liberdade do indivíduo. O que ele dizia? Que a história da Terra e da humanidade se desdobra em grandes ciclos evolutivos. Ele também acreditava, como na doutrina teosófica, né, na existência de raças. Então, a primeira raça vem desenvolver uma coisa, a segunda raça vem desenvolver outra coisa. Então, ele bebe dessa fonte que a Helena Blavatsky escreve na Cosmogênese. Nos quais a consciência humana se densifica na matéria para depois iniciar uma subida espiritual consciente, como uma parábola, né, que a gente faz. Princípios do aprendizado e destino, interpretado de forma individualizada, karma não como punição, mas como um campo de desenvolvimento da liberdade humana. Nada muito novo, né, para a gente que gosta dessas coisas. E aí eu coloquei algumas coisas aqui que são muito legais, que é aquilo que eu falava, que a gente às vezes não percebe o quanto ele trouxe de impacto cultural para nós. Então, a pedagogia Waldorf,
que é basicamente, ele separa a educação ou o desenvolvimento da criança em setênios. Então, na pedagogia Waldorf, todas as práticas pedagógicas, elas são baseadas no que segundo Steiner, era mais importante no desenvolvimento no primeiro setênio. Aí depois, dos 7 aos 14, também. O que é esperado desse desenvolvimento? Então, toda a pedagogia se baseia nisso. Claro que, né, tem as exigências educacionais legais, a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, isso precisa legalmente estar presente aqui, principalmente no nosso país, mas isso tudo é meio que um pano de fundo. A estrutura, o eixo principal é o desenvolvimento da consciência a partir de cada setênio, que é muito interessante a maneira como ele escreve. Olha só, a primeira agricultura orgânica sistemática de agricultura que a gente conhece hoje, de agricultura biodinâmica, foi planejada, idealizada pelo Steiner. Por quê? Porque ele via a propriedade como um organismo vivo, orientada pelos ritmos astronômicos. Então ele já escrevia sobre isso e hoje muitos dos conceitos que são utilizados na agricultura biodinâmica são os mesmos que ele trazia. Medicina antroposófica amplia a medicina convencional, integrando os corpos etérico, astral e o eu, com as terapias naturais. Ele trouxe bastante contribuição em arquitetura, então fórmulas fluidas que expressam forças da natureza, integrando o edifício ao seu propósito espiritual. E aí a gente vai ver que tem algumas dessas obras no mundo muito interessantes, que foram idealizadas por ele, projetadas por ele. E euritmia, que também é um movimento artístico baseado em dança, que torna visível e fala os sons musicais através de gestos corporais específicos. Então ele tinha aí na pedagogia Waldorf, as crianças valorizam muito o lado artístico. Os espetáculos são muito bonitos. Oi? Primo do Leonardo da Vinci. Engenharia! É engraçado que na, na história dos pais, lá, os dois têm alma 4 e personalidade 5. Que é essa alma artística, mas uma personalidade engenhosa, né? Organizada, detalhista, científica, metodológica. Os dois são 4 e 5. No colégio que você trabalha, tem? Eu ia perguntar Não. como educador. Eu gosto muito, eu não tenho formação, precisa ter uma formação específica. Os filhos do Túlio e da Marina estudam numa Waldorf. Eu já fui algumas vezes lá. Eu tenho alguns amigos que são professores lá. Você acha que é muito radical, é meio equilíbrio? O que você, sua opinião? A minha opinião, eu acho que assim, a teoria eu acho muito bonita. Eu acho que na prática, para funcionar, o Steiner fala muito na pedagogia Waldorf da importância da família no contexto. Então eu acho que assim, para famílias que de fato estão interessadas em compor essa comunidade, funciona bem. Agora, se é um tipo de família que não tem muito tempo para se dedicar, que trabalha muito, não acho que funcione tão bem, porque é praticamente uma condição sine qua non que a família esteja ali muito presente. Por quê? Porque, por exemplo, os lanches, é cada família que faz um dia para todo mundo. A família que faz as organizações da comunidade. Eu acho que, na teoria, para mim, como educador, esse é o modelo ideal. Esse é o modelo ideal. Eu acho que o futuro vai ser isso. Mas eu não sei em que medida que a nossa sociedade ainda responde bem a isso. É muito difícil, Paulinho. Assim, eu vou falar para você porque eu tenho uma experiência com isso daí. A minha filha estudou numa escola Waldorf. Logo no começo, quando ela entrou de Nova Campinas, naquela escola lá. E assim, eu tenho um perfil muito mais, muito menos espiritualista, vamos dizer assim, do que a minha ex-esposa tinha. Eu percebia muito isso, que a gente tinha que ficar fazendo muita coisa lá. E eu realmente chegou uma hora que eu pedi para tirar minha filha. Por quê? Porque não sendo tão espiritualista, tão assim, eu comecei a perceber que era um negócio muito grupo, sabe assim? As crianças, os pais e as famílias ficavam só naquele grupinho ali e não estendia daquilo. Isso é Então eu comecei a pensar que assim, falei, puxa vida,
Minha filha vai estudar aqui 8, 10, 12 anos, alguma coisa assim, e ela vai ficar focada só nesse grupo de amigos. Pode ser que seja muito legal, não estou dizendo que não é, entendeu? Mas eu, na hora, pensei mais no networking, numa coisa maior, numa coisa, sabe assim, de ter mais contato com o mundo real. Desculpa, mas Não, assim, sabe, com o mundo real. Sabe? Fala eu acho que é isso que você acabou de falar, assim, ó, que eu não sei em que ponto, quanto vai ser que essa filosofia vai ser, porque nós ainda estamos muito pouco evoluídos para isso. Essa é a grande verdade, a grande sociedade, vamos dizer, né? E eu acho que um dos riscos, quando a gente tem um modelo ideal, mas a gente não tem ainda uma consciência que acompanhe esse modelo, Isso. acho que esse é um ponto interessante da gente pensar, acaba que às vezes a gente fica muito ensimismado. E aí, em vez de você desenvolver uma consciência de grupo, que ela vai abarcando o redor, ela tende a ficar fechada. Fechar. Isso. Isso é uma tendência, eu acho que é uma armadilha de qualquer experimento que desenvolva a consciência de grupo, por ser ainda uma coisa que não está ainda presente na nossa sociedade. Acho que tudo está caminhando para que um dia a gente seja, não sei daqui quanto tempo. Eu acho que esses experimentos são válidos, mas eu acho que essa é uma armadilha que existe mesmo. É que o ideal, ele não pode ser rígido. Sim. O seu ideal é diferente do meu ideal. E do ideal Sim, com né? certeza. Então, é que nem a escola. Ah, integra a família, mas nos moldes deles. Não respeitam as famílias para compor uma comunidade, não. Porque eu fui visitar também essa escola para ver até com meu filho. Meu filho precisava de inclusão e eles não gostavam da inclusão. Mas é no molde, tudo é no molde deles, quer dizer, que raciocínio é esse também? Eu fico pensando que, por um lado, se eles abrirem muito a filosofia deles, fica difícil de manter um padrão. Fica difícil de manter um padrão. Então, tem que ser para os dois lados, né? Porque, na verdade, são grupos muito pequenos também, tá? São grupos pequenos. E é muito interessante a filosofia no sentido de você, do que, Waldorf? Que, assim, a minha filha, ela tinha que fazer as próprias coisas, ok? Então, você vai lá, ela fazia o próprio lanche, ela limpava a própria carteira. Desenvolve muita É autonomia. muito legal. Porque a gente... Aí você entra, aí você... A gente viveu isso, né? Que a gente tinha que fazer, a gente tinha que ir a pé na escola, mas foi uma outra época, né? Então, assim, é muito legal, mas realmente, para mim, eu fiquei com medo. A verdade é essa. Eu acho que assim, eu trabalho em escola também, e é uma das coisas que eu sempre falo quando eu apresento a escola para as famílias. Não tem escola a melhor ou pior, tem a escola que é certa para o seu perfil de família. E para o seu perfil de aluno, você tem que pensar nisso. Tem muitas escolas muito boas aqui em Campinas. Você precisa ver o que funciona melhor, com aquilo que você espera, com aquilo que você procura para o seu filho, para a sua estrutura familiar. Então, nesse sentido, mas eu acho que assim, que eu não acho que no futuro vai fugir muito disso. Acho que a gente precisa melhorar enquanto sociedade, para de fato ter uma consciência de grupo, porque senão se fecha mesmo. Mas acho que assim, a teoria é muito bonita. Muito É bonita. todo mundo ter a consciência sem ter um padrão do bolso. Isso. Isso acho que é legal. Na verdade, quando a gente pensa em consciência de grupo, a gente pensa sempre em interdependência, né? Não pode ter dependência, também não pode ter algo que separe muito, né? Precisa ser interdependente. Eu acho que isso que é um modelo. Olha só a influência do Goethe na vida dele. Lembra que a gente viu que ele estudava? Ele chamava isso, né, de Goetheanum, que é uma sede mundial do movimento antroposófico na Suíça. E olha só, é esse modelo de arquitetura, claro que isso é uma animação, né? Não representa nem de longe a beleza, mas depois, se vocês tiverem tempo, pesquisem esse modelo de estrutura arquitetônica que ele criou, que é muito legal também. Imagina, ninguém naquela época falava em telhado verde, Hoje em dia a arquitetura está muito nesse ramo, né? De você integrar a obra ao ambiente. Mas nessa época ninguém falava disso. Então ele era muito visionário mesmo, né? E aí o primeiro foi construído uma estrutura de madeira com duas cúpulas sobrepostas, projetada pelo próprio Steiner. E aí, em 1922, na noite de Ano Novo, teve um incêndio criminoso que destruiu o edifício original. E aí, né,
o Steiner projetou uma estrutura pioneira, não de madeira, porque ele falou, "Ops, queimou, deixa eu mudar. Três porquinhos. Os 3 porquinhos em concreto armado. E aí ele projeta tudo de uma maneira que parece realmente absolutamente integrado ao meio ambiente. Ele tinha mesmo essa visão de uma interdependência, de uma conectividade, de fraternidade muito interessante. Interessante que essa foto desse prédio aí. Sabe o que ela me fez lembrar agora? E lógico, ele era um cara espiritual, espiritualista, espírita, entendido. Me fez lembrar o novo Nosso Lar. Vocês já assistiram o Nosso Lar? Sim! Tem os prédios do Nosso Lar que eles são todos meio assim. Meio fluido, né? Meio fluido. Eu acho que teria mesmo. Ele faleceu em 1925, então, praticamente, quando ele terminou a conclusão do segundo projeto ali do Getteron, ele logo depois faleceu. Ele deixou uma obra escrita e falada que soma mais ou menos 350 volumes. Olha como ele produziu bastante. Né? Por incentivo à autonomia e à elevação da consciência humana. Seu legado vive hoje nas milhares de escolas Waldorf, fazendas biodinâmicas, clínicas antroposóficas e comunidades espalhadas pelo mundo. Testemunho de uma visão que recusou a separar espírito e ciência. Então, mais de 100 países têm seu movimento antroposófico. Aqui no Brasil, tem bastante. Né? A gente tem uma amiga que é dentista, né? Que é a Lia, que ela fez também a formação dela em medicina antroposófica. Ela atua dentro da odontologia com os princípios antroposóficos. Tem muita gente, né? Tem muitos médicos. Andréia também. Tem bastante gente que a gente conhece que... Tá bom. Era só isso. Na verdade, era uma apresentação curtinha. Não casou? Não. Acho que não dava tempo. Não, 350. 350. Carlinhos e Felipe. Pode ser. Pode ser. Eu acho que essa pessoa vai perder. Missionários. Bem. E assim, na verdade, como eu falei, né? Muito essa nossa apresentação é só um resuminho da obra dele, mas é mais para a gente reconhecer as ideias, os benefícios que ele trouxe para a gente e para a gente perceber o quanto ele está presente, né? O quanto o seu legado hoje é vivo na arquitetura, na pedagogia, na medicina. E é muito legal você entender que existem pessoas que vêm com um propósito, né? Vêm com um propósito de construir alguma coisa para a sociedade. Quer seja que vai implantar um negócio maravilhoso, ou quer seja que poucas pessoas pelo menos entendam o que ele pensou e sigam isso, né? Algumas pessoas. Achei muito legal, muito bacana. É muito legal. E assim, para uma pessoa escrever 350 livros, participar de tudo isso, eu só vejo de um jeito, Paulo. Eu, assim, tinha mentor do lado dele. Uma inspiração ali, como É igual o Chico. Não, como que consegue, né? Podia não ser psicografado, mas que tinha. Mas a gente tava ali, Simpatia. E olha, quantos ramos diferentes, né? Então o cara fala de educação, aí ele fala de arquitetura, aí ele fala de agronomia, aí ele fala de filosofia, cara. Mas era numa época porque tudo tá junto. Hoje Que a gente separa. Hoje que separa tudo, né? Que é igual o corpo, né? Hoje você vai no médico, só falta médico do ombro direito e Algo específico, né? E isso, né, é uma coisa que deu muita diferença. Antigamente, não. E tudo fazia parte, vai dar 20, tudo isso, não, tudo fazia parte de tudo, que é o ser humano. Hoje não, é tudo, né? Peguei as datas corretas aqui, ó. Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Isso. E a segunda, 1939. E a 45. Isso. E esse livro que você menciona, ele é tranquilo de ler, assim, ou é aquele que você não... Aquele primeiro, se ele fala das filosofias, não é mais tranquilo, cara. Tem vários outros, que eu acho que aqui na nossa biblioteca da Casinha tem alguns dele, eu tenho alguns dele em casa, são bem, não é difícil, claro, não é uma linguagem super fácil, né? Mas não é algo tão difícil, por exemplo, igual o Blavatsky, que você precisa dominar os termos que ela usa. Pelo contrário, né? Ele faz
uma transposição aí desses termos mais técnicos para aquele contexto onde as pessoas podiam entender melhor o que ele queria dizer. Ele faz isso muito bem. A outra é demais, né? Eu vou parar a gravação aqui. Sem falar.